investindo na eternidade com Deus. Mas ajuntai tesouros do céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Mateus capítulo 6, versículo 20. Com o falecimento de nossa filha caçula, Débora Ferreira Gomes, aos 43 anos de idade, após sofrer as torturas de um câncer durante 3 anos que a levou para o outro lado da vida, no dia 19 de maio de 2022, abriu-se uma grande oportunidade para uma reflexão sobre os mistérios que envolvem essa transferência para lá. Em respostas às mensagens de consolo recebidas, respondemos: o maior investimento que administramos sobre os nossos filhos é a preparação deles para viver a eternidade com Deus. Esse investimento tem como base o ensino da palavra de Deus nos cultos domésticos e encaminhando-os para os cultos da igreja e para outras atividades cristãs. No Salmo 127, versículo 3, escrito pelo rei Salomão, diz: os nossos filhos são heranças do Senhor. Se são heranças do Senhor, os pais devem priorizar os ensinos de Deus e de Jesus Cristo a eles. O mesmo rei Salomão recomenda a todos os pais: ensina a criança no caminho em que deve andar, para que quando ficar idosa não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Até o último minuto da sua partida, ela dava o testemunho vibrante da sua fé e a certeza para onde iria após deixar o corpo. Mesmo em meio aos pesares da sua ausência entre nós, ficamos gratos a Deus pelas nossas instruções a ela e aos demais da família na palavra de Deus. Para onde ela foi? Pela palavra de Deus, descobrimos que os cristãos que aqui falecem vão em forma corpórea para o paraíso celeste. A palavra de Deus nos fala de vidas que estão no paraíso após a morte do corpo aqui. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Lucas capítulo 20, versículo 38. A Bíblia fala da primeira morte, a morte do corpo, e da segunda morte, a da separação eterna de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Um dos ladrões na cruz disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em resposta, Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículos 41 a 43. No livro de Atos, no capítulo 7, versículos 55 a 59, registrou 2 visões do diácono Estevão com Jesus no paraíso. Na primeira visão, ele viu Jesus sentado à direita de Deus, sem mencionar se estava assentado ou em pé. Atos capítulo 7, versículo 55. Na segunda visão, Estevão fala de Jesus em pé. Atos capítulo 7, versículo 56. Lendo sobre a visita de um pastor norte-americano ao paraíso celeste,
em seu livro com o título 90 Minutos no Céu, disse que quando um redimido falecido aqui chega no paraíso, Jesus está em pé para abraçá-lo calorosamente na recepção. Nesse sentido, Jesus ficou em pé para receber, ou seja, nesta visão, Jesus ficou em pé para receber Estevão, o qual naquele momento estaria chegando lá após o seu martírio em apedrejamento aqui na terra. Por volta do ano 1967, após o falecimento de minha cunhada Honorina, na noite após o sepultamento do seu corpo, pude vê-la numa visão fantástica em meio aos redimidos de Deus, trajada de branco, bebendo da água do rio da vida. Por volta do ano 1978, meu irmão caçula, assistindo uma partida de futebol pelo Campeonato Paranaense na cidade de Toledo, entre os times Colorado e Toledo, foi morto por uma bala perdida. Foi quando, naquele momento de profunda tristeza, meu irmão biológico, hoje o pastor Genair Ferreira Gomes, teve uma visão do paraíso contemplando o falecido lá, radiante, glorificando a Deus. Minha mãe e minha tia, antes de falecerem, tiveram visões do paraíso celeste, confirmando tudo que outros viram lá, com base em relatos bíblicos e experiências da minha parte e de outros. Não temos dúvidas que a nossa Débora está lá, vitoriosa, usufruindo das delícias celestiais. O que fazer para chegar lá? Jesus disse: crede em Deus, crede também em mim. Na casa celestial de meu Pai existem muitas moradas. Virei outra vez e vos levarei para morar comigo lá. João capítulo 14, versículos de 1 a 3. Será maravilhoso poder encontrar lá todos os queridos que receberam a Cristo aqui, os quais já foram transferidos para o paraíso. Ajuntar tesouros no céu significa investir aqui em vidas para viverem a eternidade com Deus. Será gratificante encontrarmos lá vidas nas quais investimos aqui com os ensinos da palavra de Deus e a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Que tal você que ainda não aceitou a proposta de Cristo, aceitar agora mesmo para garantir a sua morada na eternidade com Deus?